A essência e a forma com que o mundo te enxerga é o coração da matriz do destino. Para você que acabou de chegar por aqui, meu nome é Vitória Elshire, eu sou taróloga, especialista em matriz do destino e estou iniciando esse canal aqui no YouTube maravilhoso para que você aprenda a matriz do destino, pelo menos o beabá. É claro que aqui no YouTube não dá para a gente aprofundar tanto as informações, mas eu quero passar a estrutura para que vocês entendam como que funciona essa ferramenta aí que vem conquistando tantos corações. E a essência e a forma com que o mundo te enxerga é o ponto de partida de qualquer leitura. Não adianta eu ir direto na cauda kármica, não adianta eu ir direto lá no meu padrão afetivo ou no padrão financeiro, sem compreender a essência e a forma com que o mundo te enxerga. Porque essas duas energias mostram a natureza da pessoa. E vai depender dessa natureza, dessa combinação, a forma com que essa pessoa reagirá às demais energias da sua matriz. Então, muitas vezes você pode ter a mesma cauda kármica do seu colega ou do seu companheiro, né, ou de algum familiar, mas a forma com que vocês reagem a essa cauda kármica pode ser completamente diferente. Então, vamos lá entender como que funciona essa dinâmica? Então, tá aqui. Vou compartilhar a tela com vocês, porque quem já me acompanha nas outras redes e tá caindo aqui de paraquedas no YouTube já sabe que eu gosto de ensinar desenhando, né? Eu gosto de mostrar mesmo, porque a matriz do destino é uma ferramenta muito visual. Por isso que eu gosto sempre de compartilhar a tela, ir marcando. E aqui eu trouxe alguns exemplos de matriz do destino. Por quê? Aqui nós temos a essência e a forma com que o mundo te enxerga, as principais posições da matriz. Só que a forma com que a pessoa vai reagir a essas energias é completamente diferente. Aqui nós temos uma essência super fechada, que é a essência 9, o eremita. O eremita representa uma alma muito antiga, né? Então, as pessoas que têm essa essência do eremita tendem a ser pessoas mais reservadas, mais contidas. Muitas vezes, dependendo dessa energia aqui, de como o mundo enxerga a pessoa se torna extremamente tímida, vai depender dessa combinação. Aqui nós temos o eremita como essência, só que é estrela como personalidade. A forma com que o mundo enxerga a pessoa, a forma com que a pessoa se posiciona no mundo. E a estrela é uma energia mais desinibida, mais comunicadora, acolhedora, uma energia que traz ali muito carisma contigo. Então, essa pessoa, por mais que ela tenha uma essência 9, que é uma essência mais contida, ela pode ser aquela pessoa que conversa com todo mundo, que faz amizade muito facilmente, que auxilia as pessoas, que a estrela tem essa questão dessa energia acolhedora, de querer ajudar, de querer melhorar a situação ali, auxiliar. Então, pode ser essa pessoa super solícita, mas quando você vai ver, é uma pessoa fechada. Ela ajuda a todos, mas ela quase não pede ajuda. Porque o eremita, como essência, é muito autossuficiente, muito fechado, não abre seus sentimentos. Então, você vê que é aquela pessoa que sabe da vida de todo mundo, mas as pessoas sabem muito pouco sobre a vida dela. Olha que interessante. Mas aqui, se essa pessoa tivesse outra personalidade, então vamos supor, a essência continua sendo 9, o eremita. Mas aqui, ao invés da personalidade da estrela, fosse a personalidade da justiça, essa pessoa tende a ser mais séria, mais fechada, ter ali uma energia mais intimidadora, ou seja, opa, eu já sei que com ela não posso brincar, né? A pessoa que leva a vida mais a sério. A justiça é muito observadora, assim como o eremita. Então, o eremita, como essência, é aquela pessoa que muitas vezes sai de poucas palavras, mas que está captando tudo, né? Nada passa desapercebido, porque o eremita é muito observador e a justiça também. E a justiça é muito crica, né? Eu brinco que é uma energia crica, que é muito perfeccionista. Então, pode se tornar uma pessoa muito rígida, pessoa muito resistente a mudanças, né? Aquela pessoa que você vê que é ranzinza, né? Já tem um espírito de velho, às vezes a pessoa é jovem, mas nessa combinação você fala, nossa, como você é velha, né? Como você é crica. Então, essa dinâmica muda. Já vi pessoas com, por exemplo, a essência 9 e a personalidade 22. Então, aquela pessoa desinibida, destemida, ousada, que traz muita autenticidade, mas muitas vezes a bateria social acaba. Então, uma hora a pessoa está na festa ali, marcando vários compromissos, vamos fazer, vamos acontecer, daqui a pouco você vê a pessoa está isolada no canto. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa errada, né? Não, é porque essas energias são muito divergentes. Então, ao mesmo tempo que a forma que a pessoa se posiciona no mundo é uma forma super desinibida, chega uma hora que essa bateria acaba, porque a essência grita, fala, amigo, vamos baixar a bola aí. Então, tem um desafio. Pessoas que têm a essência e a personalidade muito divergente têm esse desafio de equilibrar essas duas energias, para não ficar oscilando entre o 8 e 80, que é uma pessoa que tem é suscetível ali a muitas oscilações emocionais. Então, vamos para outro exemplo aqui.
Eu falo do 9, que a gente vê muito, aqui ó, nós temos a essência 8, ó, temos um exemplo de essência 7. Aqui a gente vê totalmente o oposto. Uma pessoa que vai ter essência 8 ou 9 e a personalidade 8, por exemplo, ou uma personalidade 5, 4, são pessoas mais fechadas, mais inflexíveis, pé no chão ali, são pessoas mais travadas. Aqui nós temos as duas energias mais ansiosas da matriz do destino. O 7 e o 10 são as duas energias que trazem mais ansiedade. Então, pessoas com essência 7 ou com essência 10 também, a gente também encontra o 10 na essência, são pessoas que são um turbilhão, a pessoa está sempre à frente do seu tempo, sempre pensando no futuro. Eu brinco, né, que enquanto as pessoas estão com a farinha ali, a pessoa já está com o bolo pronto, são pessoas mais aceleradas. E a pessoa que tem essa essência 7 e a personalidade 10 tende a ser uma pessoa super acelerada. A pessoa de raciocínio rápido, a pessoa também que uma energia que, quando mal aspectada, né, quando a gente fala que ela está na sombra, é aquela pessoa que sente que está perdendo tempo na vida, que está sempre atrasada, né? Então pode se tornar uma pessoa mais afoita, estabanada também, a tendência a atropelar os processos. Então, quando a gente tem também duas energias muito semelhantes, a gente encontra desafios, assim como as pessoas que têm energia muito divergente. Aqui, a dinâmica seria diferente, por exemplo, se ao invés desse 10, a pessoa tivesse uma personalidade 5. Aí é o hierofante. O hierofante é mais pé no chão. Então, por mais que a pessoa seja um turbilhão por dentro, ansiosa, está sempre pensando em soluções, gosta de ser desafiado, essência 7 adora um desafio, é o carro, né? O carro precisa se sentir motivado. O 5 aqui, como personalidade, passa uma imagem mais centrada, uma imagem mais pé no chão, uma imagem mais responsável, também passa mais confiabilidade. Tem casos que eu já peguei em atendimento, inclusive, conversando com a pessoa, que a pessoa vai ter a forma com que o mundo a enxerga no 14, a temperança. Temperança é uma energia de calmaria, de sossego, aquela pessoa zen. Então, às vezes, você olha a pessoa, você olha e fala, nossa, a pessoa é super sossegada, o mundo está caído, a pessoa está tranquila. Não se engane, se a essência dessa pessoa for um 7, for um 10 ou for um 6 também, por mais que a pessoa transpareça essa calmaria, essa paz, né, seja uma pessoa que passa um acolhimento, você olha assim, nossa, como ela é equilibrada, por dentro tá pipocando. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que você fala, nossa, como que fulano teve uma crise de ansiedade, esse fulano parece ser tão quieto. Às vezes a gente acha que a pessoa quieta não é ansiosa, e é, né? Então, compreender a essência, a forma com que o mundo a enxerga, você vai compreender o mecanismo, como que essa pessoa funciona, como que é a personalidade dessa pessoa, como que ela se comporta, como que ela se sente por dentro, porque aqui é o interno, para quem está acostumado com termos da psicologia, aqui seria, a essência seria o self, e a forma com que o mundo a enxerga seria o ego, para dar uma simplificada. Então, compreendendo essa dinâmica, você vai conseguir compreender como que essa pessoa age no campo amoroso, por exemplo. Né? Porque vai ser diferente. Uma pessoa que tem uma essência 7 no campo amoroso, ela está conhecendo a pessoa, ela já está imaginando como que será a cara dos filhos, né? Com essa pessoa que ela está conhecendo, porque é uma ansiedade muito grande. Uma pessoa que tem uma essência 9 entra no relacionamento com mais cautela, observando, e aí, será que vale a pena? Será que isso daqui vai dar certo? É uma pessoa mais comedida. Então, tudo isso interfere. Então, quando a gente olha para uma matriz do destino, a gente precisa olhar aqui, independente da área que você for analisar, se você for analisar o campo amoroso, o campo financeiro, ou se você for olhar os dons e talentos dessa pessoa, é importante você compreender essa dinâmica aqui da essência da personalidade, porque isso muda tudo. A pessoa pode ter a mesma energia no campo amoroso, a pessoa pode ter a mesma energia que você no campo financeiro, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo muito interessante, que é o mundo no campo financeiro. Então, o potencial para essa pessoa ganhar dinheiro, essa pessoa ela consegue expandir o seu negócio com mais facilidade. Uma pessoa consegue romper as barreiras, que consegue ganhar grandes quantias financeiras, né? Que tem essa aptidão, não que as outras energias não tenham, mas ela vem com uma aptidão mais forte e um forte cunho para o empreendedorismo. E a gente vê que a personalidade dessa pessoa é o 15, o diabo. Então, o diabo tem o poder de persuasão, tem muito carisma, jogo de cintura, né? É uma energia ambiciosa, só que a essência é o 8, a justiça. A justiça, ela não se arrisca.
Diferente do louco, por exemplo, diferente da roda da fortuna, que vai se arriscar em grandes investimentos, a justiça ela é cautelosa, então vai analisar todos os prós, os contras, vai analisar todos os riscos antes de se jogar. Então é uma pessoa com grande potencial financeiro, com muita ambição, que a gente vê aqui na personalidade, mas é uma pessoa que tem um pé no chão. Agora, se essa mesma configuração aqui fosse com uma essência 10 ou uma essência 7, pode ser uma pessoa um tanto irresponsável no campo financeiro, porque é uma pessoa que tende a se arriscar, né? Isso é bom? É, mas se tiver mal aspectado, essa pode ser aquela pessoa que desperdiça o dinheiro, que sai apostando sem ter garantias ou sem ter o planejamento necessário para isso antes, por conta da ansiedade. Então, se fosse uma pessoa com uma essência 7 ou 10 aqui, com esse perfil financeiro, é uma pessoa que poderia entrar em ciladas financeiras, né? Poderia entrar em apuros por conta desse excesso de ansiedade, essa pressa de vencer. Então, gente, toda a matriz do destino que vocês forem analisar, né? Abrir a matriz do destino, mesmo que for para olhar a energia do dia. Qual que é a energia do dia de hoje? Olhem essas duas posições. Dominem essas duas posições antes de avançarem para as demais. Isso é muito importante, porque aqui está o coração da matriz do destino. Né? A partir dessa compreensão que você vai entender como que a pessoa reage às outras posições, às outras energias. Um arcano 8, né? A justiça, ela vai reagir de forma completamente diferente à energia do arcano 21 do mundo, que é uma energia de expansão, do que um arcano 6, se fosse uma essência 6 aqui, que traz as emoções à flor da pele. Então, a matriz do destino, ela tem esse olhar comportamental para os arcanos do tarô. Então, me conta aqui nos comentários qual a sua essência, qual a sua personalidade, como que você vem lidando com essas energias e se fez sentido esse vídeo para você. Se ficou alguma dúvida também, comenta aqui, porque eu vou fazer mais vídeos a respeito disso e o seu feedback é muito importante, porque é através dos comentários de vocês, das dúvidas de vocês, que eu vou trazendo essa criação de conteúdo. Então, gente, me siga para mais conteúdo de Matriz do Destino, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e, claro, compartilha esse vídeo com as amigas, porque coisa boa deve ser compartilhada. Até o próximo vídeo.